Irmãos, quando o pastor Rafael me disse, Daniel, você pode ministrar na quarta? Eu disse, posso, já disse logo de cara, posso. Depois pensei, tá, do que eu vou falar? Do que eu vou dizer? E aí eu me lembrei que o pastor Sérgio comentou sobre Efésios 3:20, e uma série de vezes essa palavra tem sido repetida aqui. Eu acho que palavras que falam o nosso coração precisam ser repetidas várias vezes. E aí li Efésios 3:20, e aí comecei a viajar. Primeiro eu fui pensar no contexto de Éfeso, naquela época. Como é que era Éfeso na época, né, de Jesus, dos apóstolos? E Éfeso era uma espécie de Nova York da época. Uma cidade grande, cosmopolita, um centro político, comercial, de conhecimento. Era uma cidade fervorosa, né? Chique. E aí eu comecei a me lembrar de cidades grandes e cosmopolitas como Éfeso daquela época, só que nos dias de hoje. Londres, Nova York, São Paulo. E existe algo nessas cidades, que quem já esteve em algumas dessas cidades que são super movimentadas, Tóquio, né? Xangai, Taiwan. Parece que a hora que você chega na cidade, o ritmo já acelera. Parece que até o coração da gente acelera. Ninguém tem tempo para nada, ninguém olha para você. É ou não é? Vocês já sentiram isso ou não? Parece que você já está atrasado com alguma coisa. Vocês têm esse sentimento? Eu já tenho esse sentimento. Você chega e fala, parece que eu já estou atrasado com alguma coisa. São Paulo é uma cidade tão maluca que você não pode confiar no horário do Waze. Outro dia estava lá e aí olhei no Waze e falei, 30 minutinhos, tranquilo, vou chegar bem na reunião. Chamei um Uber, entrei no Waze e aí começou. 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos, 1 hora, 1h20. Um trajeto que eu poderia ter feito em 30 minutos, fiz em 1h20. Essas cidades muito movimentadas nos aceleram muito. E tem outra coisa que essas cidades têm. Elas imprimem um sentimento na gente, quem começa a conviver muito com cidades assim, que é de que a gente precisa conquistar algo. Que a gente precisa conquistar o sucesso. E eu quero falar um pouco sobre sucesso hoje. Tem um slide meu aí. E eu sei o que vocês estão perguntando. Já coloquei a fotinha para... Como é que o Daniel chega com essa sacola? Gente, sacola é para a cidade do interior. Para cidades como essa que eu estou falando é bag. Né? E aí você põe o nome em inglês, ela custa 50 vezes mais, né? É uma bag feita de tecido reciclado. Na minha época era uma sacola feita de tecido velho, que a gente ia jogar fora. Então, pegando Éfeso, pode deixar a fotinha lá, deixa a fotinha para me inspirar na história. Eu me lembrei de um conto de Sócrates. Sócrates disse que andava pela ágora de Atenas todos os dias e tinha uma feira lá, que vendia uma série de coisas. E ele chamava cada dia um discípulo dele e andava na feira com essa bag dele. E ele andava com essa bag, olhava e ia embora. Nada colocava. No outro dia, ele de novo andava, olhava e ia embora. Lá para as tantas, um discípulo dele falou assim, mestre, eu estou encucado com alguma coisa aqui. O senhor anda todos os dias na feira, olha cada barraca e não põe nada na sacola. O que é isso? Ele falou assim, não, essa sacola é muito especial. Aqui eu coloco tudo aquilo que me enche de alegria. E nada está nessas barracas. Nada ficava na sacola do Sócrates. Irmãos, falar de sucesso é uma coisa que me incomoda um pouco. Agora pode passar lá. Quantos já ouviram palestras? Pode passar aí. Ou um vídeo no YouTube, no TikTok, sei lá, que esse era o tema da palestra. Que esse era o tema da fala. Quantos? Todo mundo, né, gente? Isso está toda hora. Toda hora. E geralmente vem alguém muito bonito, muito bem vestido, com uma roupa carérrima, que só a roupa dele paga o meu apartamento, e fala, você pode ter sucesso. E aí eu me lembrei de algo, pastor. Eu adoro em livraria de aeroporto.
Porque eu quero ver quais são os livros que eles estão impulsionando. Porque lá na livraria do aeroporto, não tem só os melhores livros. Tem os livros que eles querem que vocês comprem. E aí passa aí. Aí eu comecei a pesquisar sobre os livros que falam sobre sucesso, que estão nas livrarias do aeroporto, tá? E aí eu ando muito em aeroporto e foram essas aqui que eu encontrei. Foram esses livros que eu encontrei. Fui anotando. A Ciência do Sucesso, 16 Leis do Sucesso, 25 Leis Bíblicas do Sucesso, Poder Sem Limites do Tony Robbins, tem voz de trovão, vocês conhecem Tony Robbins? Ele, o cara é 2 metros de altura, desse tamanho. E outros que eu não vou ficar lendo aqui não, senão pode ser que o YouTube suma comigo, né? E aí a ciência de ficar rico, sem coisas que pessoas de sucesso fazem, como reprogramar a mente para ser bem-sucedido. Ó, essa aqui eu ia comprar na hora, ver qual é o prompt, que agora eu estou na inteligência artificial, eu sei. Profissional de alta performance, poder de alta performance, esses dois aqui me irritam muito, inclusive, esses títulos. São esses os títulos, são esses os livros que as pessoas estão lendo. Eu fico observando no aeroporto o que as pessoas estão fazendo. Quando não estão em celulares, que é a grande maioria, poucos estão conversando entre si, pouquíssimos estão lendo, e alguns são desses aqui. E posso dizer mais? O Brasil aumentou muito o número de compradores de livros, mas não aumentou o número de leitores. Tem muita gente que compra o livro e acha que pôr esse livro do lado da cama vai resolver a parada. Não vai resolver. Não vai resolver. Para eu introduzir o que eu estou querendo dizer, e aí eu queria que vocês ficassem tranquilos, não estou aqui querendo desencorajá-los a ter sucesso na vida. Não estou aqui querendo jogar um balde de água fria na gente quando a coisa é crescer, sucesso, vitória e tal. Não é isso. Mas eu quero desconstruir coisas como essa aqui, ó. Você não vai reprogramar nada para ser bem-sucedido. Eu só quero mostrar para você que a Bíblia já nos ensina como ser bem-sucedido. Tá aqui, você não precisa ler mais nenhum desses livros aqui. Se você ler a Bíblia, meditar nela dia e noite, eu tenho certeza que você será bem-sucedido. Abra comigo em Mateus 25, todo mundo conhece essa história famosa. Todo mundo conhece aqui. Bom, eu perguntei se tinha visitante, todo mundo é de casa. Todo mundo fez já a escolinha bíblica dominical. Ou já deve ter ouvido uma palavra como essa, da parábola dos talentos. Já ouviram? Já? Então vocês conhecem a parábola dos talentos. Aqui um negócio legal de falar, só para trazer um pouco o peso da importância da parábola. Quanto valia um talento? Quanto valia um talento? Um talento valia 6.000 denários. Um denário era correspondente a um dia de trabalho. Então façam as contas. Um talento valia 6.000 dias de trabalho. Ou aproximadamente 16 anos de trabalho. Meu amigo, em qualquer empresa que você trabalhar 16 anos, você vai ser considerado como uma pessoa sênior. Com competência, com capacidade, com entendimento, com muita experiência. Então um talento é uma moeda de grande valor. E também 25 a partir do 14. Eu deixei esse aqui que eu vou destacar ele, tá? E também, isso aqui Jesus falando e continua a fala dele. E também será como homem que ao sair de viagem, chamou os seus servos e lhe confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, multiplica aí. A outro deu 2 e a outro 1. E a cada um de acordo com o quê? Com o quê? Com sua capacidade. Se estiver anotando, você tem que anotar essa palavra aí, ó. De acordo com sua capacidade. Em seguida, partiu de viagem. O que havia recebido 5, saiu imediatamente, aplicou, ganhou mais 5. Também o que tinha 2, ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com ele. O que tinha recebido 5, trouxe outros 5 e disse: Senhor, me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu te porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor.
Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o Senhor me confiou 2 talentos, veja, ganhei mais 2. E o Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Irmãos, eu já ouvi essa palavra inúmeras vezes em palavra de oferta. Quem já ouviu essa? Em palavra de oferta. Mas nós vamos falar aqui hoje sobre comportamento. E nós vamos falar de algo que nos assola em cidades turbulentas, em tempos turbulentos, que nos chamam para ser bem-sucedidos e ignoram quem não é bem-sucedido. Você não vê nas empresas palestras de quem se deu mal. Ou ele vai falar: se deu mal, se deu mal, se deu mal, se deu mal, se deu bem. Ninguém vai falar: olha, eu errei demais e aprendi com o erro. Ninguém vai falar isso. 24. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso, tive medo. Saí e escondi o seu talento no chão. Veja aqui que está o que lhe pertence. Vou parar aqui. Vocês já sabem o restante. Eu fico imaginando esse servo. Vamos dar um nome para ele. Vou dar um nome para esse servo para ficar mais fácil. Rodney. Tem algum Rodney aqui? Não, né? Não? Não. Então, para ficar mais fácil. Rodney. Eu fico imaginando que o Rodney pegou essa moeda e falou assim: nossa, meu chefe é um cara muito poderoso, muito inteligente, muito rico. Você vê, ele deu 5 talentos para um, deu 2 talentos para um e me deu um. Esse talento que ele me deu vale 16 anos do meu trabalho, é muita coisa para mim. Eu nunca nem peguei, não sei nem o que é esse dinheiro. Eu não sei nem o que é fazer conta. Gente, eu ando com gente hoje que eles não falam em milhão mais não, Sérgio. Eu falo é bilhão. Eu falo, gente, calma que eu não dei conta nem de contar os zeros. Eu não sei nem quantos zeros tem nisso aí, calma. Minha calculadora dá até um errinho quando põe esse tanto de zero, calma. Precisa aprender, é muita coisa. Eu penso que esse cara pegou um talento, pôs no bolso, foi para casa. O que eu faço agora com esse dinheiro? Bom, eu não sei o que fazer. Vou ler um livro. Aí tá lá. Como ser F, pontinho, pontinho, pontinho. E como fazer o seu talento se multiplicar. Aí ele viu lá 15 passos para o sucesso. Falou: nossa, não dou conta nem do primeiro. Muito difícil. Vou ver um YouTube. Vocês estão entendendo, né, gente? É só... Não estou sendo aqui um herege, não. Só fantasiando. Vou ver um YouTube. Como multiplicar o talento. Aí o cara fala assim: eu nasci... não sei aonde, vim do nada, e olha, eu ganhei isso, ganhei aquilo, fiz isso, e olha como eu sou maravilhoso, é só você fazer também, é muito simples. Ele fala: meu Deus, como que eu começo? Aí o cara fala assim: eu te ensino, arrasta para cima, compre o meu curso, que eu vou te ensinar como fazer. Aí o cara faz o curso, aí fala assim: acho que agora eu aprendi, mas ainda está faltando pulo do gato. Ele falou assim: tenho 2, tem o 2º episódio do meu curso. Você paga mais 5 mil. Irmãos, eu estou falando alguma besteira, alguma coisa que vocês nunca viram na vida? Eu acho que o Rodney pensou assim: já sei. Se meu chefe chegar aqui e eu tiver perdido esse talento, eu estou enrolado, cara. Vou guardar bonitinho, a hora que eu chegar, eu falo assim: está aqui, ó, do jeitinho que o senhor me entregou, está aqui, ó. Não dei conta de fazer nada com esse negócio. Irmãos, não sei se ele pensou desse jeito, não está na Bíblia, fiquei viajando aqui agora. Mas o que eu quero dizer é que, por muitas vezes na vida, a gente corre atrás do sucesso. E o pior não é nem quando a gente não tem o sucesso. Porque eu costumo dizer que às vezes Deus nos salva, nos livra, fazendo com que a gente não tenha sucesso na vida. Tem gente que não fica rico, tem gente que não conquista as coisas, é um cuidado de Deus para a vida dele. Eu acredito muito nisso. Muitas pessoas conseguem o sucesso e são escravas das suas escolhas. Eu conquistei tanto, eu ganhei tanto, que quando o Senhor me falar: olha, larga tudo e me segue, eu falo: não posso. Tem muita coisa aqui, não dá. É mais fácil
um camelo passar num buraco da agulha do que um rico entrar no reino do céu. Essa é uma fala para dizer para a gente que quando a gente tem sucesso, a gente pode ser escravo dele. E eu conheço inúmeras pessoas que são escravas do dinheiro. Tem gente que tem tanto dinheiro, tanto dinheiro, tanto dinheiro, que o que ele tem é só dinheiro. Ele tem um carro bom, ele tem uma casa boa, ele faz viagens maravilhosas, ele come em restaurantes fantásticos, ele usa roupas que a gente não sabe nem pronunciar o nome da marca. Mas isso é tudo que ele é. É só isso. A pessoa acha que o sucesso, a conquista e tudo aquilo que ele conseguiu construir é ele. E não é uma bênção. E não é um presente. É ele. Eu sou isso. Eu sou o fulano da casa tal. Eu sou o fulano do carro tal. Eu sou o fulano da empresa tal. E sou reconhecido pelo que eu tenho. Por isso que as pessoas aparecem de terno maravilhoso, Hugo Boss, um sapato maravilhoso, Prada, uma corrente que brilha, que você até... Porque isso é ele. Ele está mostrando para você, eu sou isso aqui. E se tirar tudo isso, sobra o quê? O que que fica? Se tirar tudo isso da pessoa. Tem pessoas que enchem a sacola e acham que ele é a sacola cheia. Quantos estão me entendendo aqui? Irmãos, não se sintam pressionados com essa fala minha. Calma que nós vamos chegar numa conclusão. Mas o que eu estou querendo dizer é que essa visão construtivista foi que trouxe para a gente essa visão de sucesso. E a gente é motivado por isso. E às vezes a gente nem sabe que está sendo motivado por isso. De repente todo mundo passou a ter como sonho de consumo um SUV. Por quê? Sempre quis ter um? Não. Há 30, 40 anos atrás nem se vendiam tanto SUV. O sonho era um carro sedã. Fizeram a gente gostar disso. Às vezes você está sonhando com coisas que as pessoas estão te estimulando a sonhar. Você nem está sonhando porque quer. Eu me lembro que, e agora esqueci o ano, ia contar a história, esqueci o ano. Mas teve uma época que o sonho de consumo era comprar um Camaro amarelo. E aí todo mundo, mas é porque é um carro chique, é porque é um novo lançamento da Ford. Nada, Camaro é um carro antigo. E por que a gente começou a passar a desejar aquele carro? Lançou lá na indústria cinematográfica um filme chamado Transformers. Quem já assistiu esse filme? Muito bom, inclusive. E tinha lá o único que tinha marca era o Bumblebee, que era o robozinho gente boa que salvava o chefe toda hora. Que era amigo do humano. Ele era o único que tinha marca, os outros vocês não sabem marca. Quem assistiu aqui? Deixa eu ver se eu estou falando só. Assistiu? Assistiram? Quer ver? Que marca que era o Jazz? Jazz também era um personagem do Transformers. Que marca de carro que é o Jazz? Ninguém sabe. Era uma Mercedes. Ninguém sabe, porque não deram bola para ele. E aí, não, eu estou desejando sempre que eles tenham um Camaro. Estão estimulando a sua mente a desejar muito, muito, muito. Nós somos bombardeados por mensagens de sucesso, fórmulas de sucesso e como funcionar. Palavras como pense grande, tenha objetivos claros, seja a sua melhor versão, conquiste o máximo que você possa. E esse para mim é o pior. Esse para mim é o pior. Esse aqui para mim, crente não pode falar isso aqui, tá, gente? Trabalhe enquanto eles dormem. Uai, gente, então eu não estou acreditando na Bíblia. Porque eu cresci ouvindo que Deus dá aos seus enquanto a gente dorme. Eu sempre ouvi isso, irmãos. Salmo 127, lê lá. De que adianta sentinela? De que adianta trabalhar duro? Se não tiver com Deus, meu amigo, é nada. Ele fala, dorme. Deus vai te dar você dormindo, brother. Trabalhe enquanto eles dormem, eu saio da palestra. Eu falo, estou fora, acabou. Seja a sua melhor versão. Aí você vem para a igreja e fala, que diminua eu, para que tu cresça em mim. Ué?
Ser minha melhor versão? Segundo a Bíblia, a minha melhor versão, meu amigo, é nada. É zero. Deus tem que brilhar em mim, não eu ser a minha melhor versão. Mas deixa eu dizer algo para você. Por que esse tanto de livro, essas palestras, dão mais ibope do que uma palavra? Posso dizer para vocês? Porque é muito mais fácil acreditar que Deus responde aquilo que eu preciso. Deus não responde o que você precisa. Vou corrigir. Deus não responde aquilo que você quer. Deus responde aquilo que você necessita. Eu vou para lá ouvir o que eu quero. Eu quero ouvir que eu sou importante, que eu sou amado, que eu sou mais que vencedor, que eu vou conquistar tudo que eu quero. Gente, é bom não é ouvir isso? Eu também gosto. Estou falando sério, eu também gosto disso. Ser elogiado, de falar, olha, vai que você tem competência para tal. É ótimo, irmãos. É muito bom. Mas e quando a gente ora e Deus não responde aquilo que eu quero? Aí não é Deus, é outra coisa. Aí a igreja que não é boa. Aí a palavra do pastor que não prestou. Aí é porque eu leio a Bíblia em grego, aramaico. E em português está errado. Irmãos, presta bem atenção. Salmo 119, não precisa abrir nem colocar aqui. Eu te busco, 19 de 10 a 11. Eu te busco de todo o coração. Não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. E olha que bonito isso aqui. Guardei no meu coração a tua palavra para não pecar contra ti. No meu coração. Para os gregos, eu falei de Sócrates, quando fala coração, estou falando da alma. Estou falando do meu sentimento e da minha inteligência. Então esse coração para os gregos significa que eu sou uma pessoa inteligente. Que eu sei interpretar o que as pessoas estão dizendo. Que quando a pessoa fala para mim, trabalha enquanto eles dormem, eu falo assim, não. Eu vou trabalhar muito, mas eu também vou descansar. Porque se até os passarinhos são alimentados, imagine os filhos. E aí eu preparei, eu gosto mais da Bíblia, é isso. A Bíblia já tem aqui as fórmulas. E eu não podia deixar de não ser didático. E aí eu preparei aqui uma formulazinha para a gente entender, para a gente entender 3 passos para o sucesso segundo a Bíblia. Pode ser? Fica bonito. Cadê a câmera que está transmitindo? Tá aí? Vou fazer bonito aí quem estiver assistindo. 3 passos para o sucesso segundo a Bíblia. Vai, fica bom, né? Vamos lá. Joel 2, 28. Põe aí para mim, tá no slide. Põe para mim. Eu destaquei umas palavras e quero trabalhar com elas. Aqui. Vocês já conhecem a profecia de Joel? E aí ela tem um segredinho nela. E depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Aqui eu já acho chique esse negócio. E aí vem o segredo. Ponto. O espírito vai ser derramado sobre todos os povos. Ponto. Aí tem o tchan, 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 tchan. Os seus filhos e suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Irmãos, eu não sei vocês, isso aqui é tão forte que Pedro, para justificar aquele povo tudo doido, falando em línguas, aquela barulheira igual foi domingo aqui à noite, Pedro teve que falar assim, eles não estão embriagados não, gente. É porque está cumprindo a profecia de Joel. Cara, se Pedro disse que está cumprindo a profecia de Joel, ela está acontecendo ainda. A gente talvez aqui não teve tempo de ouvir isso. Eu grifei 3 palavras. E não foram à toa. A Bíblia utiliza sempre o arquétipo do 3, do número 3, Pai, Filho e Espírito Santo, corpo, alma, espírito, para identificar e nos ensinar sobre muitas coisas. E aí eu preparei um gráfico para vocês. Passa aí para mim o slide. Vou ser bem professor agora. Fiz assim só para parecer que eu sou inteligente. Olha só. Está na sequência que está na palavra. Os filhos profetizarão. Sim. Quem vai ter sonho? Os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Então está ali. Depois disso, derramarei do meu espírito sobre
Todos. Mas aí o ponto, ele fala assim, João 1,12, não precisa colocar não. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então não é todo mundo que sai profetizando. É os que receberam e aos que creram. Está lá na Bíblia. Está vendo? Então os filhos que vão profetizar. Quando fala velhos na Bíblia, a gente está falando de um aspecto importante da velhice nesse sentido. Que é o quê? Sabedoria. Os sábios sonham. Os sábios imaginam. Os sábios constroem o que não existe. Os sábios veem o que ninguém está vendo ainda. E os jovens diz respeito à energia e à força de realização. A visão é aquele que já viu como que é, vai lá e faz. Aqui eu poderia viajar, mas vou deixar isso para um outro momento, tá? O arquétipo dos 3 tem um significado também. Então eu estaria falando de Pai, Filho e Espírito Santo. Não se profetiza sem o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo é conversa para boi dormir. É palavras de afirmação. É positivismo. Quando a gente profetiza, o que a gente precisa, o que caracteriza uma profecia? Eu não vou fazer um estudo teológico aqui. Lembra que eu estou falando de comportamento? Então eu vou falar só de algo. Na profecia eu preciso falar. Eu preciso lançar a palavra. E é lançar a palavra como se ela já tivesse acontecido. Meu sonho é... Não. Profecia não é assim. Profecia é assim, essa casa é minha. Esse carro é meu. Esse emprego é meu. Isso que eu quero conquistar já é meu. Mas não está na sua mão ainda. Questão de tempo. Quem profetiza tem uma audácia que eu adoro ela. Questão de tempo. Quem sonha, o sonho é um movimento de imaginação. Geralmente a gente sonha dormindo. Geralmente. Mas o sonho é algo que você vai imaginando. Não tem muita forma ainda. Não tem muita cara, não tem muito nome, não tem muito jeito. É uma imaginação, está aqui ainda, ó. Agora, para ter visão eu preciso sentir. Me estremece, me arrepia, me aquece. Eu estou vendo, está aqui. Eu estou vendo. E para as coisas acontecerem, eu preciso seguir exatamente a mesma ordem. E aí eu resolvi contar um exemplo meu quando entrei na faculdade. Entrei na faculdade, tinha uns 19 anos. 19 para 20 anos eu entrei na faculdade. E aí os professores começaram a chegar, professor chique, tinha um professor que ia de gravata, de terno e tal. E eu fiz administração. E eu falei assim, eu vou ser um executivo de uma grande empresa. Tinha 19 anos, gente, não tinha nem ideia do que era isso. Vou ser um executivo de uma grande empresa. E aí eu comecei a imaginar como que era um executivo, eu não sabia como é que era. Internet não era muito lá essas coisas na época, a gente não pesquisava, né? Não tinha isso. Como é que é um executivo? Um executivo anda de camisa. Aí eu comecei a ir para a faculdade de camisa. Executivo não usa tênis, executivo usa sapato. Aí minha mãe dizia, mas o sapato tem que ser engraxado. Eu falei, é mesmo. Aí eu usava sapato engraxado. Eu comecei a imaginar como é que era. E à medida em que eu fui avançando na faculdade, fiz estágios, e aí eu fui conhecendo alguns executivos. Falei, imaginei de um jeito, mas é outra coisa. Mas aí eu comecei a me ver como executivo. Como eu queria ser como executivo. Como eu me vestiria, como eu falaria, que tipo de comportamento eu teria, como eu cuidaria da minha equipe. E eu consegui ser executivo. E aí falei, mas não gostei muito não é meio desse jeito não. Aí eu voltei para o fim da fila e falei, vou ser um executivo diferente. Quero ser um executivo despojado. Quero ser um executivo amável. Quero ser um executivo polido. Eu quero ser um executivo que prioriza mais as pessoas do que a grana, do que o resultado. E eu consegui ser executivo desse jeito. Se for no aeroporto de Congonhas, você vai ver uma série de executivos com um fonezinho andando rápido, terno, gravata, mochilinha, ou aquelas
aqueles coletinhos puffer, que agora está na moda. Ninguém olha para mim lá em Congonhas e fala assim, esse aqui é um executivo de uma grande empresa que tem todo o território nacional, Chile, Colômbia e México, que tem 25 mil colaboradores. Ninguém olha para mim e fala, esse cara desenha políticas de recursos humanos para 25 mil pessoas. Ninguém pensa nisso. Ninguém olha para mim e fala assim, olha, a empresa que esse cara trabalha atende 20 milhões de pessoas no Brasil. Faz 1.800.000 atendimentos clínicos todo mês. Ninguém olha para mim e fala isso. Porque desse jeito que eu estou, é o jeito que eu viajo. Às vezes a Flúvia até fala assim para mim, minha esposa, põe uma roupinha melhor. Não vai tão relaxado. Mas aí, irmão, o que aconteceu com o Rodney? Passa aí para mim que meu tempo está acabando ali. Ó. Passa aí para mim, o Rodney. O Rodney teve medo, saiu e escondeu. Volta de novo o slide, só volta. Viu o que eu disse lá? Ó? A gente profetiza, a gente imagina, a gente sente e age. Tá? Toda ação é precedida por um sentimento. Tá? Agora passa lá. O outro. O medo aparece. Só que isso aqui é tão do Satanás, irmãos, que ele não aparece no começo da fila, o medo. O medo já aparece lá no sentimento. Tem um livro famoso de um escritor que até ganhou o Nobel de Economia, chama Rápido e Devagar. Quem tiver interesse de ler, esse assunto é muito legal. Ele diz que todo processo de decisão nosso passa por uma jornada emocional. E o medo bate aonde, irmãos? Antes de eu decidir. Tive medo. Aí o que acontece? Quando você tem medo, o que você faz? Começa a fazer cenários pessimistas na cabeça. Ele não vai gostar. Nossa, vai ser terrível. Quando ele me encontrar, nossa, se eu perder esse dinheiro. Nossa, se isso acontecer. Meu Deus. Cara, você fica tão pessimista, fica até chato ficar perto de você. Aí o que você faz? Fique em silêncio. Porque quem tem medo não profetiza. Porque não tem nem coragem de profetizar. A palavra coragem significa agir com o coração. E eu li para vocês Salmo 119, que a palavra está guardada aonde? E você deixou o medo entrar. Você deixou o medo entrar. Irmãos, passa aí mais um slide. Eu fiz uma busca. E aí eu achei aqui uma série, não coloquei todas. Não temas. Aí Isaías 40, não temas. Ezequiel, não os temas. Jeremias, não temas. Mateus, não temas. Lucas, não temas. Josué, não temas. Apocalipse, nada temas. Passa aí o slide. Irmãos, aparece a expressão não temas na Bíblia 365 vezes. Irmãos, não temas por dia do ano. Coloca aí na parada. O que significa isso? Significa, irmãos, que a gente vai ter medo todas as vezes que estiver diante de algo que eu tenho que profetizar, que eu tenho que sonhar, ou que eu tenho que ver, irmãos. E se você não tem por conta própria, alguém coloca na sua frente. Da onde que um menino que nasceu lá no subúrbio de Goiânia, morava numa casa que... Eu morava naquela casa da musiquinha, que era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Vocês já viram essa música? Era uma casa muito engraçada, era verdade a minha. Ninguém podia fazer pipi, porque banheiro não tinha. Minha casa teve banheiro. Minha casa tinha banheiro, eu tinha 16 anos. Como que um cara desse chega num lugar desse? Impossível. E a hora que eu falar, a pessoa fala assim, Daniel, maluco, você está doido. Deixa eu te contar. Para ser executivo do jeito que você tem que estar querendo, você tem que falar inglês, tem que falar do idioma. Falei, nossa, eu não consigo pagar um curso de idioma não, o que eu faço? Aprendi sozinho, irmãos. Sim. Do jeito que eu aprendi, vai ficando meio estranho falar aqui, mas era um Walkman, uma fitinha da Globo, um cursinho da Globo que eu comprei numa banca de revista. Eu ficava 1h30 no ônibus, era 1h30 estudando, voltava 1h30 estudando. Falava bem? Não, mas enganei bastante. Irmãos, 365 dias. Em João 16:33, que é uma grande referência para isso aqui que eu estou dizendo, é assim, ó. Eu vou ler, para ficar certinho.
Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham. Meu amigo, está difícil? Vai dormir. Meu amigo, está abalado? Vai dormir. Você sabe por quê? Porque aí você não vai pensar besteira, você não vai falar besteira. Não olha o YouTube, não olha o Instagram, não olha o TikTok. Vai dormir. Leia uma palavra, escuta uma música, um louvor bacana e dorme. Neste mundo vocês terão aflições, medo, angústia, ansiedade, dificuldade, depressão. Vai estar tudo aí, irmãos. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. O que é ânimo, gente? Está falando de sentimento. Sejam alegres, sejam felizes, sejam cheios de vida. Eu venci o mundo. Passa aí o slide, por favor. Acho que eu tenho mais coisa aí. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graças aos humildes. Está lá em Tiago 4:6. Irmãos, eu quero que você tenha sucesso. Eu quero que você ganhe muito. Mas eu quero que você se comporte como uma pessoa humilde. Está lá, é isso aqui, ó. O Rodney não fez nenhum nem outro. Ele pegou o talento, de acordo com a capacidade. O chefe dele já sabia que ele poderia fazer bem pouquinho. Deu só um talento para ele, inclusive. Ó, seu desafio é só esse. Mas ele não teve bom ânimo. Ele teve medo. Então, irmãos, presta bem atenção no que eu vou te dizer. Se você está diante de um desafio, agradeça a Deus, porque você dá conta dele. Está difícil aí, irmão? Agradeça a Deus, você dá conta dele. E posso dizer mais coisa? Quando você vê um irmão passando por uma dificuldade, não tenha dó dele, não tenha pena dele, ore por ele. Não fala, ai que dó, estou numa pena do fulano. Não faça isso. Na psicologia sistêmica, ter dó e pena do outro significa, se eu estivesse no lugar dele, eu faria muito melhor. Não faça isso. Fica só com seus desafios, fica só com as suas provações. O que irá nos salvar do medo, da angústia, da ansiedade, dessa barulhada que o mundo nos coloca para fazer, é o que está em Mateus 6,33. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Lê tudo. Lê Mateus, você vai saber quais coisas serão acrescentadas. Os sonhos de Deus não nos direciona para o sucesso. Nos direciona para a paz, para a plenitude, para uma vida abundante, e não para a prisão do sucesso. Ouse sonhar, irmãos. Ouse sonhar. Sonhar hoje em dia é para gente ousada. E eu quis colocar esse termo ouse sonhar, porque Sérgio, olha o que eu descobri. Ouse é uma palavra coloquial do latim, que veio do latim coloquial, audere. E ouvir no latim é audire. Só é ousado quem sabe o que ouve, quem sabe o que vê, quem sabe o que sonha. Só é ousado aquele que tem convicção do que está vendo. Eu sei que vai dar certo. Eu sei que vai dar certo. Por que você sabe, irmãos? Que eu ouvi Deus falando comigo. Não, mas o plano de negócio que você mostrou aqui no Sebrae está dando errado. Deus falou comigo que vai dar certo. Pode fazer. Pode fazer. Ah, eu não posso gerar filhos. Por quê? Ah, é porque o médico disse que eu não posso. E Deus falou o quê? Ué, que eu vou ser mãe. Vai dar certo, irmãos. Vai dar certo, irmãos. Vai dar certo. Presta atenção, irmão. Vai dar certo. Ah, eu estou preocupado com que faculdade meu filho vai fazer. Não faça isso, irmãos. Vai orar. Deixa Deus falar para você o que será dele. Profetiza sobre a vida dele. A melhor profecia que você pode fazer para você, para sua família, para o seu filho, esposo, parente, sabe o que é, irmãos? Eu profetizo que você será sensível à palavra de Deus. Eu profetizo que você vai ouvir a Deus antes de ouvir o YouTube. Eu profetizo que você vai ser temente a Deus
Antes de criar um ídolo, nossa, fulano é meu ídolo. Aí eu assisto tudo dele no YouTube. E da Bíblia você sabe o quê? Seja ousado, irmão. Eu vou terminar. Mas eu quero terminar mais ou menos do jeito que eu comecei. Não põe ainda não, pera aí. Vou contar a história. Seja ousado, irmãos. Eu resolvi escrever isso porque ontem eu tive uma conversa com a minha esposa sobre trabalho, sobre a vida, sobre sonhos, sobre o que a gente vai conseguir, o que a gente quer, o que a gente não quer. E tem horas que eu falo assim, ai meu Deus, parece que eu estou ficando velho para esse negócio. Não para, parece que eu falo assim, acalmou. Não, tem que ter mais uma turbulência. Estamos no mundo, né? Então vai ser sempre. E minha esposa falou assim, não temas. Acabou a conversa. É mesmo. É mesmo. Vamos ver um filme? Vamos ver um filme. É mesmo. Não temas. Agora eu quero colocar uma frase que está no... É uma frase de Dostoiévski. Coloca aí para mim um texto do Dostoiévski. Olha só como é que nós somos. E Dostoiévski acreditava em Deus, tá, gente? Por isso que eu trago esses camaradas. Somos assim. Sonhamos o voo, mas tememos a altura. Porque para voar é preciso amar o vazio. Porque o voo só acontece se houver o vazio. O vazio é o espaço da liberdade, a ausência de certezas. Os homens querem voar, mas temem o vazio. Não podem viver sem certezas. Por isso, trocam o voo por gaiolas. As gaiolas são o lugar onde as certezas moram. Joga seu carro fora. Joga sua casa fora. Estou falando metaforicamente, não joga fora não, gente. Trabalho, coisa que você conquistou, é nada, brother. Daniel, quebrei minha empresa. Estou triste demais. O que é que Deus falou para você? Não, que eu vou reerguer. Então, irmãos, vamos começar a celebrar essa empresa pronta? Vamos celebrar essa empresa erguida, pronta, lucrando? Quantos clientes você já viu aí na sua visão? Quantos clientes você já pensou? Irmãos, tem dia, eu já contei isso várias vezes, não vou ficar, né? Já estou passando o tempo, mas olha só. Eu já orei, irmãos, para ganhar um salário que hoje eu teria vergonha de orar por ele. Falou, Deus, desculpa ter orado por um negócio tão pouco desse. Oh Deus, orei por, tem um dígito só aqui, eu quero 3, irmãos. Põe 0 nesse negócio, põe vida nesse sonho, põe vida nessa visão. Sonha grande, mas se comporte humilde. Você não precisa ser arrogante, seja simples, seja sensível à voz de Deus. Vamos levantar, eu quero orar com você. Gente ousado é gente que aproveita um culto de uma quarta-feira, no meio de uma semana, e vai dizer assim, eu sou isso que eu estou vendo, irmãos. Quem é ousado e vive dessa ousadia, consegue até olhar para os outros e ser ousado para os outros. Tem um grande amigo meu, está lá em Sabará, Minas Gerais. Fui jantar na casa dele um dia, acho que eu já contei essa história. Se eu tiver repetitivo, vocês me dizem. E aí, cheguei lá, a esposa dele fez um frango caipira no molho, bom demais, a cozinha bem demais. E aí falei, cadê o marido? Não, está trabalhando, isso devia ser umas 9 horas da noite. Uma chuva, irmão. Aí chegou ele todo sujo de barro, sujo aqui no barro, um carro velho, sujo, molhado, fedido. Falei, irmão, onde você estava? Eu estava passando fio de fibra óptica, porque arrebentou a fibra óptica, ficava em cima de poste. E aí ele me falou assim, eu não nasci para isso. Eu falei, eu acredito. Eu acredito. Ele falou, não, Daniel, eu não nasci para isso. Eu nasci para ensinar, eu sou um professor. Nem formação tinha, irmãos. Eu falei, sim, eu acredito. Eu acredito. Você quer aprender a ser professor? Anda comigo. Vou te ensinar. O que eu souber, eu te ensino. Onde eu pisar, eu ponho você para pisar. E é só uma das pessoas mais importantes do grupo que eu trabalho hoje. Levando cultura, ensinando as pessoas o que é cultura, como trabalhar bem, como se relacionar, como atender cliente. Já rodou esse Brasil todo, já deu treinamento para muita gente. Ele foi ousado, irmãos. Mas eu fui junto com ele.
E olha, irmãos, eu não vim para essa igreja para eu passar tempo. Não vim para essa igreja porque eu sou crente, preciso estar num lugar para congregar. Não, irmãos. Eu vim aqui porque eu vi gente ousada aqui. Eu gosto de gente corajosa. E se você está aqui, você vai ser corajoso também. E se está faltando coragem, nós vamos te ajudar. Eu quero que essa noite a gente ore por esse ânimo, por esse bom ânimo que Jesus está nos ensinando. Do que Ele está falando? Eu quero saber. Oh Deus, diminui o volume do mundo e aumenta do espiritual para mim aqui, ó. Rapaz, o pastor está aqui, ó, dando uma profecia para uma outra pessoa. Eu estou lá do outro lado. Ele está assim: você vai vencer nessa vida, você vai vencer. Eu estou lá assim: amém, é meu também. Mas eu ouvi, você ouviu? Ah, mas não era para mim. Eu ouvi, então é meu. É meu. Tem uma amiga minha que subiu no altar, um profeta maluco, falou assim: você vai emagrecer sem fazer esforço. Eu também. Oh, aleluia, brincadeira, eu queria demais, não deu certo essa, gente, desculpa, foi só para descontrair. Seja corajoso, seja ousado. Quando você falar para alguém assim: eu sou ousado, não fala com jeitinho de pobre, coitado. Ai, sou ousado. E se a pessoa falar mais alto, você fala: não, não sou tanto não. Levanta o peito, brother, fala: sou sim. Sou ousado. Porque ousado significa quem ouve. E o que eu ouço não é o que você fala. O que eu ouço é o que aquele camarada está falando para mim. E Deus já te ensinou a orar, está na Bíblia também. Sabe o que está faltando às vezes? Vai para o quarto em secreto, ora, chora, rola. Deus me ajuda que eu não estou ouvindo, fala comigo, eu estou nesse vazio. E Deus vai falar para você assim: brother, você já está voando, ó, há muito tempo. Feche seus olhos, irmãos. Abra sua boca com ousadia. E eu queria muito que você fizesse esse exercício hoje e profetizasse na sua vida. Profetiza por irmão, profetiza para mim, profetiza para você. Quem é você daqui 10 anos, daqui 20 anos? Quem é você? Quem é você? Eu sou essa pessoa. Eu me lembro que o dia que eu desisti de ser aquele executivo que eu sonhei lá na faculdade, eu estava na igreja com um pastor super simples, que nem sabia como era ser executivo. E ele me disse assim: ó, o melhor título que você pode ter, Daniel, é quando alguém olhar para você e falar assim: você é um homem de Deus. Eu falei: é meu, eu quero. E hoje eu vou trabalhar, irmãos, e entro na empresa bonitão, mas na minha cabeça está assim: eu sou um homem de Deus. E a pessoa fala: nossa, que bom profissional você é. Mas eu escuto: você é um homem de Deus. A pessoa fala: nossa, Daniel, como você me ajudou. E eu escuto: você é um homem de Deus. Seja ousado, irmãos. Que o Espírito Santo de Deus, aquele que foi profetizado por Joel, aquele que foi dito por Pedro, possa ser derramado nessa igreja. E que a gente possa senti-lo, ouvi-lo. Abra sua boca e profetiza, irmãos. Profetiza sobre a sua vida, sobre o seu negócio. Ah, eu preciso só de 10 clientes. Não, põe mais 0 aí. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca temeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, faz prover de novo. Celebra, igreja, celebra, se alegre, profetiza sobre a sua vida. Irmãos, essa música é boa demais.
Daniel, não estou sabendo nem como é que eu profetizo. Só canta. Temer por quê? Se eu estou guardado por quem nunca perdeu uma só batalha. Guardado por quem nunca perdeu batalha. Qual é o nome dele? Fala o nome dele. Jeová Jireh na minha vida. Profetiza, igreja. Profetiza, igreja. Profetiza, igreja.